eu quero falar de um texto muito importante, um contexto muito importante para o crente, para o servo de Deus. 1 Tessalonicenses é o primeiro versículo que eu quero ler nessa manhã, capítulo 5, o versículo 19. Contexto do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, encontrando os evangelhos, avança, livro histórico de Atos, Romanos, vai avançando, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 5, o versículo 19. É um versículo muito curto, fácil de ser decorado, mas tem que ser vivido. É o que nós estamos estudando, é o que nós estamos vivendo, é o que nós devemos manter, zelar. E diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 19. Não apagueis o Espírito. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença, e de ouvir a tua palavra, a tua voz, Senhor, que nos direciona, que nos alimenta, que nos coloca no caminho, ó Deus, e assim fortalece a nossa fé. Usa teu servo, Senhor, eu declaro a minha total dependência de Ti, que eu diminua, que o Senhor cresça, toca na minha saúde, enche-me, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, dá a revelação daquilo que o Senhor queres falar à Tua igreja. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 5 de Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, de tantos ensinamentos que ele nos ensina aqui, importantes para a vida cristã, importantes para o crente, né? Orar sem cessar, versículos pequenos, né? Digamos assim, com uma facilidade de decorar pela quantidade pequena de palavras, mas não pode ser esquecido. Não podemos deixar de viver o que Paulo nos ensina aqui, orar sem cessar, em tudo dar graças, porque isso é a vontade de Deus para conosco. E o versículo 19 é o que nós vamos falar aqui nessa manhã, sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito de Deus, sobre nós mantermos, zelarmos. Por quê? Pela presença do Senhor em nossas vidas. Quando Paulo diz, olha, não apagar o Espírito, nós podemos fazer uma comparação, por exemplo, a uma fogueira. Quando você acende uma fogueira, se você não manter, se você não cuidar, se você não continuar alimentando aquela fogueira, certamente ela vai apagar. Se você não tiver, né, mais material, mais lenha, não tiver ali o cuidado, certamente ela vai apagar. E se tem algo em nossas vidas que nós não podemos apagar, é o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Erramos, falhamos, vemos isso na Bíblia e vamos ver nessa manhã homens, né, enfim, que foram cheios, revestidos, foram ungidos, mas permitiram que o Espírito Santo de Deus fosse apagado. Então Paulo, dentro desse contexto, ele fala de uma maneira muito clara, não deixar apagar o Espírito. E há muitas maneiras de permitir isso, se distanciar de Deus, deixar o pecado tomar conta da sua vida, fazer práticas que desagradam a Deus, deixar de buscar ao Senhor. Enfim, nós não podemos apagar o Espírito. De tantos ensinamentos aqui Paulo vem dizendo, de uma maneira ele vai de nós não deixarmos apagar o Espírito em nossas vidas. Está aqui, olha, orar sem cessar, né? Está no versículo 17. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos sem cessar, não é você, né, ficar igual, né, religiosidade exagerada, né, mas orar em todo o tempo, ou seja, orações curtas no decorrer do dia, né, chegou no ponto, faz aquela oração de ônibus, faz aquela oração curta, Senhor, ore sem cessar, abençoa o trajeto, abençoa minha chegada ao trabalho, chegou no trabalho, faz aquela oração curta. Então ore, busque, não permita que o Espírito Santo seja apagado na sua vida, porque tudo que nós precisamos é a presença de Deus em nossa vida. E nós vemos isso em toda a Bíblia. E quando nós falamos, por exemplo, do Espírito, né, olha, mais temos, são passagens bíblicas. E Gálatas capítulo 5, que nós falamos muito,
Se você voltar algumas páginas, Gálatas capítulo 5, nós falamos muito no estudo do fruto do Espírito, da revista Voz, na primeira edição. Gálatas 5, versículo 16, quando nós falamos não apagar o Espírito, nós precisamos entender, temos o fruto do Espírito, que devemos desenvolver, esses 9 gomos, mas também temos que entender que é o que nós estamos estudando, a guerra que estamos inseridos. E ele diz, Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E aí ele vai falar sobre as obras da carne, vai falar sobre o fruto do Espírito, como diz o versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E ele encerra no versículo 25 e 26, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, quando nós olhamos Paulo falando lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, falando, olha, não apagueis o Espírito, nós temos que viver e entender que estamos vivendo dentro desse contexto. Primeira lição que nós tivemos na EBD, fruto do Espírito. E agora estamos falando sobre a guerra, sobre a guerra espiritual que estamos inseridos. E uma delas é exatamente essa aqui, a guerra entre a carne milita contra o Espírito. E o que nós temos feito com a presença de Deus em nossa vida? Será que estamos permitindo a chama se apagar? Será que estamos nos distanciando, deixando as brasas ficarem cada vez mais distantes e deixando a chama, a presença do Espírito Santo se esvaziar em nossas vidas, entristecendo o Espírito? Nessa manhã, Deus aprove ao Senhor. Deus, Ele trouxe cada um de nós aqui para te encher, te renovar, te fortalecer. Você vai sair, meu amado irmão, cheio da presença de Deus, fumegando. Você vai sair daqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque existe, é possível, e muitos têm permitido apagar o Espírito. Sabe o que diz Efésios capítulo 4? Se você estávamos em Gálatas, avance algumas páginas ao próximo livro, a próxima, Efésios capítulo 4, o versículo 30. Ele diz, Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, quando você deixa de orar, está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Você deixa de orar, quando você começa a perder essa guerra entre carne e espírito, dá espaço para as obras da carne, você começa a entristecer. Ele fala de uma maneira bem clara, não entristeçais o Espírito de Deus, porque você foi selado, você foi remido, você foi resgatado, mas não entristeça a presença de Deus, não entristeça o Espírito de Deus da nossa vida, na nossa caminhada, não entristeçais, e quando estamos entristecendo o Espírito de Deus, estamos apagando. Como Paulo diz, não apagueis o Espírito. Isso é muito sério. As circunstâncias, as adversidades, as tentações, amado irmão, muitos têm permitido deixar o Espírito de Deus se apagar em suas vidas. Não oram, não buscam, não tem mais aquele fogo, não tem mais aquele primeiro amor, não tem, meu amado irmão, isso é muito sério. Jesus, nós vemos lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus foi cheio do Espírito, Jesus recebe ali uma forma de pomba. Vemos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17. Acompanhe comigo, você conhece muito bem, logo após Atos, Romanos. Capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus tem que estar vivendo no Espírito, tem que ser guiado pelo Espírito. E Romanos 14, 17, ele diz, olha, o reino de Deus não é comida,
não é bebida, como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, porque andais ansiosos pelo que comeis, a vez de comer, beber ou vestir. Buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, buscar em primeiro lugar o Espírito de Deus, a presença de Deus na sua vida, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando você tem, quando você busca, quando você mantém essa fogueira acesa, quando você não deixa apagar a presença, o Espírito de Deus na sua vida, você vai ter paz e alegria na presença de Deus, no Espírito Santo de Deus na sua vida. Não apagueis o Espírito. Eu quero compartilhar algumas passagens. Homens no Antigo Testamento, hoje nós estamos no tempo da graça, né? O Espírito Santo derramado. No Antigo Testamento, o Espírito, ele vinha e enchia ali aqueles que eram usados por Deus. E nós vemos, por exemplo, em Juízes, né? Jefité cheio do Espírito Santo. Enfim, eu quero compartilhar Juízes capítulo 13. Essa história nós conhecemos muito bem. Vamos um pouco ao contexto do Antigo Testamento. Juízes, capítulo 13. Um homem, outrora, foi várias vezes cheio do Espírito, usado pelo Espírito, mas ele cedeu à mulher do vale de Soreque. Você conhece muito bem essa história. Juízes, capítulo 13. Eu quero ler o versículo 25, vamos falar de Sansão. Eu vou ler aqui 3 versículos que ele foi cheio do Espírito. Juízes 13, 25, que diz assim: E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá a Estol. Ou seja, desde o nascimento de Sansão, como nós lemos ali o versículo 24, deu a mulher à luz e lhe chamou Sansão, seu filho. O menino cresceu, o Senhor abençoou e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Sansão, desde o nascimento, foi abençoado por Deus. Como diz aqui o versículo 24, né? Deus chamou Sansão, o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Um homem abençoado desde o nascimento, um homem cheio, incitado pelo Espírito do Senhor desde o seu nascimento. E agora diz aqui o capítulo 14, o versículo 6, que diz assim: Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Ou seja, em Juízes capítulo 14, versículo 6, nós vemos Sansão sendo cheio do Espírito e o perigo sendo vencido. Eu creio, meu amado irmão, quando nós lemos lá Paulo falando, não apagueis o Espírito, você é cheio do Espírito Santo de Deus e o perigo vai ser vencido, você vai rasgar essa dificuldade, será rasgada pelo poder de Deus na nossa vida. E Juízes capítulo 15, o versículo 14, Juízes capítulo 14, versículo 19, mais uma vez, então o Espírito do Senhor, Juízes 14, 19, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os as suas vestes vestivais, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Mais uma vez, o Espírito enche Sansão. O Espírito do Senhor vai e enche Sansão, concede a força, e ele vai matar ali 30 inimigos. Um homem usado por Deus. Um homem que era cheio, era revestido da presença do Senhor. E agora, capítulo 15, o versículo 14, mais uma vez diz assim: Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, a mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Trouxe aqui 3 versículos, nos quais Sansão, cheios do Espírito Santo. 4.
desde o seu nascimento. Outro que nós lemos aqui, que ele rasga o leão, que ele mata o leão. Outro que ele é cheio do Espírito Santo e mata ali 30 asquelonitas. E agora, mesmo amarrado, ele rasga aquelas cordas. E ele vai com uma queixada, né, a ferir 1000 adversários. Tem vitórias, meu amado irmão, que o Espírito Santo de Deus, se estiver na sua vida, somente com ele você terá. Porém, conhecemos a história de Sansão. No capítulo 16, nós vemos ali, por exemplo, a partir do versículo 4, depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E nós conhecemos a história. Dalila começa a incitar Sansão, a pedir, a suplicar, a perturbar Sansão, que ele falasse, revelasse o segredo da sua força. Como falamos aqui na EBD, sempre as mulheres, claro, todos pecaram de uma maneira brincando, mas Dalila começa a incitar ali Sansão, e ela consegue arrancar de Sansão, não apenas o segredo dele, digamos assim, mas fez com que ele quebrasse o voto, fez com que ele quebrasse a aliança com Deus. E para encerrarmos de Sansão, eu encerro lendo o capítulo 16, o versículo 20, que diz assim: depois que Dalila consegue saber a força, a aliança que Sansão tinha com Deus, e um homem vai e corta as tranças, os cabelos de Sansão, e o capítulo 16, versículo 20, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertado do seu sono. Disse consigo mesmo: sairei ainda outra vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Então ele se levanta, ele acha que iria vencer. Olha, Deus me levou tantas vezes, Deus me encheu do Espírito tantas vezes, mas agora a aliança foi quebrada. Agora, o homem outrora, desde o nascimento, cheio da presença, abençoado por Deus, usado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, mas porque rompeu a aliança com Deus, quebrou o voto de Nazireu, seus cabelos foram cortados, e agora sequer ele tinha percebido, ele ainda não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. É o que nós estamos falando. Não apagueis o Espírito. E a queda foi muito grande, teve seus olhos vazados, foi alvo de chacota, ficou girando moinho, mas lá no final da sua vida, ele pede novamente a presença de Deus, colocado ali naquela coluna, e diz o versículo 28 do capítulo 16, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Aprendemos aqui que quando apagamos o Espírito, ficamos fracos. Da Sansão ele diz, Senhor, ele clama ao Senhor e diz, peço-te, Senhor, que te lembres de mim e dá-me forças. Então, quando nós não permitimos que o Espírito venha se apagar, no Senhor você é forte. Ainda que você esteja fraco fisicamente, ainda que olhamos para as nossas limitações humanas, mas diga ao fraco, no Senhor eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você clama, mesmo Sansão tendo rompido a sua aliança, mesmo Sansão não tendo mais os seus cabelos, mesmo Sansão tendo já percebeu que o Senhor já não era mais com ele, mas ele clamou, e naquele lugar, naquele momento, o Senhor revestiu ele, encheu ele com força e matou na sua morte, mais do que matou em vida os seus inimigos. Não apagueis o Espírito. Sansão, um homem outrora cheio do Espírito, por vezes cheio do Espírito, matou o leão, rasgou cordas, matou exércitos inimigos, mas permitiu que o Espírito fosse apagado. Não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Terceiro, avance 1 Samuel. Mais uma vez, um homem cheio do Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 10. Lerei apenas alguns versículos. Escolhido por Deus,
cheio do Espírito de Deus, profetizou, mas desobedeceu. Colocado num lugar proeminente, rei, e diz assim, 1 Samuel, capítulo 10, o versículo 1. Saul, a coroação de Saul, diz assim, 1 Samuel 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu, porventura, o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que fostes procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas e aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá, Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Estamos no contexto que o povo de Israel não tinha rei, como era o caso de juízes. Eram juízes, Sansão, Jefité, que julgavam o povo. Chega um momento que o povo pede um rei, e Deus escolhe Saul. Estamos no contexto que Deus ele leva o profeta Samuel até Saul. Saul ele é ungido. Saul ele recebe ali derramado sobre a cabeça dele a unção. É alguém escolhido por Deus. E aqui diz o versículo 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás com eles e serás mudado em outro homem. Falamos aqui na semana passada, sobre o coração, mudar o coração. Saul, ele teve o coração mudado, Saul foi transformado por Deus, virou aquele velho homem, não é assim que Deus faz conosco? As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. E o que acontece? Diz aqui, o versículo 9, sucedeu, pois, que Saul, virando-se para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Deus muda corações, meu amado irmão. Vemos, Faraó, Deus endurecendo o coração de Faraó. Nós vemos aqui Saul, escolhido por Deus, no momento de ascensão, no momento de estar ali, usado por Deus. Lá na frente vai ter a sua queda. Mas o que chama aqui a atenção dentro do contexto que estamos falando nessa manhã, não apagueis o Espírito, diz o versículo 10, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Aí começaram até a falar, olha, Saul que está profetizando. Depois leia a continuidade. Então Saul, cheio do Espírito de Deus, rei, escolhido, ungido para conduzir o povo. Porém, mesmo assim, um homem mudado, com o coração mudado, transformado, escolhido, ungido, aprendemos aqui que ninguém está imune a permitir que o Espírito venha apagar. Guarda isso no seu coração, não apagueis o Espírito. Então um homem, como lemos aqui no início do capítulo 10, com promessas, ungido. Olha, você vai até lá, terá um grupo de homens cantando, louvando com saltério, você vai receber o Espírito, você vai profetizar. Saul profetiza, começa a profetizar no meio deles. Porém, precisamos trabalhar, zelar, suar, alimentar essa fogueira para que não venha apagar o Espírito de Deus na nossa vida. É o que acontece, como vamos de uma maneira resumida, Saul ele desobedece a Deus. Ele, capítulo 12, o versículo 14, ele teve a chance. Deus falou para ele de uma maneira muito clara, 2 opções. O capítulo 12 de 1 Samuel, o versículo 14 e o 15, que diz assim: se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor, vosso Deus,
tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós bem será. Mas o versículo 15, se porém não deres ouvidos à voz do Senhor, mas antes fostes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Então, duas opções. Se você quer manter acesa a presença do Espírito Santo de Deus, faça o versículo 14, tema ao Senhor, ouça ao Senhor, obedeça ao Senhor, e assim bem será. Porém, se for rebelde, não ouvir, não obedecer, versículo 15, não der ouvido à voz do Senhor, certamente estaremos no caminho errado. As coisas ficarão muito difíceis, e foi o que Saul escolheu. E Saul, ele tem uma queda muito grande, ele desobedece, Saul, ele, enfim, vou ler apenas alguns versículos, o capítulo 13, o versículo 13, então disse Samuel a Saul, procedesse neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul não guardou, Saul não obedeceu, Saul, ele desagradou a Deus e foi tirado o reino dele. Não apenas o reino, o problema maior é quando apagamos o Espírito. Então Samuel, ele fala de uma maneira muito clara, procedeste neciamente não guardar o mandamento do Senhor. Se você guarda o mandamento do Senhor, meu amado irmão, você está alimentando a fogueira, está alimentando a presença do Senhor na sua vida. Não apagueis o Espírito, guarde o mandamento do Senhor. Jesus, né, nos ensina, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Saul, ele não guarda os mandamentos, ele desobedece. E diz também aqui, 1 Samuel capítulo 15, o versículo 26. Estamos falando agora da queda de Saul, alguém que outrora cheio do Espírito, profetizando, foi ungido, tinha promessa. O capítulo 15, versículo 26. Mais uma vez Saul caiu, mais uma vez Saul desobedeceu. 15, versículo 10, diz assim, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E diz o versículo 26, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então disse Samuel para Saul, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Ou seja, mais uma vez, Saul escuta uma palavra dura. Olha, você não será mais rei. Deus já escolheu outro que é melhor do que você. Melhor porque é mais forte, porque é mais preparado. Não, mas porque Deus, ele conhece o coração. É o que ele vai falar aqui no capítulo 16. Deus envia Samuel à casa de Jessé para ungir o novo rei. Aí, né, Samuel até acha que seria Eliabe, por causa que ele olhou a aparência. Aí Deus fala, não, Samuel, eu rejeitei esse aí também. Eu olho o coração e vai achar Davi, né? Lá, Deus acha Davi lá pastoreando. Aí Davi fala, ninguém vai sentar à mesa enquanto todos não estiverem aqui. E Deus ali ungiu a Davi, né? Mas a pior queda de Saul, aliás, o pior problema de Saul, não é perder o reino, não é perder as coisas desse mundo. É o que registra o capítulo 16, o versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Aí é que está o problema. Enquanto a presença de Deus, enquanto estamos na minha amada irmão, sempre terá uma chance, sempre terá esperança. Não deixe apagar o Espírito de Deus na sua vida.
O problema, a maior dificuldade, né, como dizem, a casa caiu exatamente aqui, capítulo 16, versículo 14, se retirou de Saul o Espírito do Senhor, a presença de Deus. Aí pronto, vem o espírito maligno, começou a atormentar, aí foi a queda, foi declínio, a queda foi acentuada, porque Saul, outrora ungido, outrora com promessas, outrora cheio do Espírito, coração mudado, sendo um novo homem, tudo isso, olha o perigo, profetizava, porém agora não tem mais a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. É o que Paulo nos alerta, o primeiro versículo que nós lemos: não apagueis o Espírito. E vimos na EBD, né, mais um exemplo, para encerrar de exemplo, 1 Samuel capítulo 16, aqui mesmo, o versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi foi ungido e foi cheio do Espírito Santo. Desde o primeiro momento que ele é ungido, Samuel ele vai ungir Davi, e o Espírito do Senhor vai se apossar de Davi. E Davi matou o leão, matou o urso, Davi enfrentou o gigante, matou o gigante, Davi enfrentou exércitos, né? Começou aquelas músicas, né? Olha, se Saul mata 1000, Davi mata 10.000, por quê? Porque o Senhor era com ele. Enquanto o Senhor for contigo, meu amado irmão, Deus é sempre conosco. O problema é que nós permitimos muitas vezes o Espírito ser apagado. Mas quando nós não permitimos isso, quando você está ali mantendo a presença do Senhor na sua vida, tem bênção, tem vitória, tem porta aberta, tem milagre, porque é o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. Sabemos que Davi, ele pecou, ele errou, mas como falamos aqui na escola bíblica dominical, Deus ele olha o coração, e o Salmo 51, quando peca, né, ele comete, digamos assim, né, adultério, ele comete assassinato, ele manda Urias para a fronte de batalha, para ficar com a sua mulher, para ficar com Betseba, enfim. Mas Deus, ele conhece o coração. Aí é que está a diferença. Se você quer manter a presença do Senhor na sua vida, se você não quer permitir que o Espírito Santo se apague na sua vida, não apagueis o Espírito. Davi errou, Davi pecou, Davi, ele escolheu, né, o errado. Porém, no Salmo 51, ele clama, né, confissão, arrependimento, né, depois que Natã vai ter com ele, depois que Natã repreende ali Davi, olha, né, esse homem digno de morte é você, Davi, você errou, você falhou. Davi, ele rasga o seu coração para o Senhor. Não fez como Saul, né, tentando em Samuel, buscando em Samuel, rasgando as vestes de Samuel, não. Ele rasga o coração diante de Deus. E ele escreve esse Salmo 51. Eu vou ler apenas alguns versículos. Ele diz assim, o versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E assim Deus concedeu o perdão. Davi teve ali as consequências do seu pecado, a espada não saiu da sua casa, o filho morreu, enfim, as consequências do pecado foram terríveis. Mas mesmo assim Deus, ele não tirou, né, Davi do reino, Deus concedeu, Davi continuou porque é o coração. Não entristeça o Espírito Santo, porque hoje, nós vamos falar do hoje, do agora, né? Vamos falar dos nossos dias, estamos no período da graça, mas vemos aqui 3 homens: Sansão, outrora cheio do Espírito Santo; Saul, outrora era cheio do Espírito Santo; Davi, mas Davi ele faz diferente, ele rasga o seu coração. E nós? E quando nós trazemos para o hoje, para o agora, primeiro texto que eu quero compartilhar, nós vamos falar rapidamente, para que nós hoje não venhamos apagar o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16.
logo após Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E o capítulo 6, o versículo 15, ele diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. E o versículo 16, ou não sabeis, capítulo 6, 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma só um corpo com ela, que como se diz, serão dois uma só carne? Ou seja, nós não podemos ceder ao pecado, nós não podemos ceder às coisas, às práticas que não agradam a Deus. Nosso corpo é membro de Cristo, e quando nós olhamos lá o capítulo 3, o versículo 16, nós somos templo, nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito. Hoje, pela graça, nós vivemos debaixo dessa promessa. Que promessa? Atos capítulo 1, o versículo 8, conhecemos muito bem, Atos 1, 8, Jesus, antes de ir aos céus, ele diz, Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E no capítulo 2 de Atos, desce o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o capítulo 2 de Atos, o versículo 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meu amado irmão, Deus te trouxe aqui nessa manhã para te encher, para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se você não é batizado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser batizado, é só você buscar, é só você clamar. Nós vemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 16, estavam pensando que estavam embriagados, eles começam a falar em línguas, começam a ser usados, vem com poder, vem ali as línguas de fogo, e o que ali Pedro fala no versículo 14? Muitos estavam zombando, muitos estavam escarnecendo, diz o versículo 13, mas no versículo 14 ele diz assim, versículo 16, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Meu amado irmão, seja cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vemos isso no Novo Testamento, nós vemos isso no livro de Atos. Por exemplo, em Atos capítulo 10, Cornélio, um homem temente a Deus, conhecida diante de Deus, está lá em Atos capítulo 10, conhecida diante de Deus, as orações de Cornélio, as suas boas dádivas, as suas esmolas. Aí um anjo aparece para Cornélio, manda ele chamar Pedro, e Pedro tem aquela visão, do lençol, come, mata os animais impuros, ou seja, Deus mostra para que Deus não faz acepção de pessoas, o Espírito Santo de Deus vem tanto sobre os judeus, sobre os gentios, e Pedro vai até a casa de Cornélio, Cornélio junta toda a sua casa, seu céu, vem coisa boa aí, e ele coloca toda a sua casa. Aí quando Pedro chega, o que acontece? Está lá em Atos, capítulo 10, o versículo 44, que diz assim, Atos 10, versículo 44, Pedro ainda estava falando essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Gentios, todos, judeus, todos que estavam ali naquela casa, caiu sobre eles o Espírito Santo. Aí eles começam, olha, realmente, Deus não faz acepção de pessoas, e foram batizados em nome de Cristo. Vemos isso. Vemos homens e mulheres sendo cheios do Espírito Santo. Vemos ali o autor de Atos falando de Barnabé, homem cheio do Espírito. Vemos Estevão cheio do Espírito.
passando, problemas, foi apedrejado, morreu apedrejado, mas manteve a sua fé, viu a glória de Deus. E nós? Será que temos zelado pela presença de Deus em nossas vidas? Atos 19, último texto, penúltimo texto que eu compartilho. São muitas passagens. Atos 19, versículo 1 ao versículo 6, diz assim, Atos 19, do versículo 1 ao versículo 6. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quanto crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Meu amado irmão, nessa manhã, nós estamos ouvindo que existe o Espírito Santo, que Ele enche, que Ele renova, que Ele fortalece, que Ele nos faz mais que vencedores. Não apagueis o Espírito. Paulo chega ali e estava Apolo ali em Corinto. Então, quando Paulo chega, ele pergunta, olha, vocês receberam já o Espírito Santo? Aí, olha, nem sequer ouvimos. Aí ele pergunta, então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, diz o versículo 4 de Atos 19, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não foi assim que João Batista falou? Aquele que vem após mim, não sou digno de amarrar, aliás, ao par dos sapatos, mas ele diz, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Paulo, ele pergunta, olha, vocês não ouviram? Nem sequer ouvimos do Espírito Santo, fomos batizados no batismo de João, sim, para arrependimento, por isso que nós batizamos, mantemos ali a ordenança do Senhor Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas o perigo não é você ser cheio do Espírito, o perigo é permanecer que venha apagar. Não apagueis o Espírito. Que nós possamos nessa manhã zelar pela presença de Deus em nossas vidas, que nós possamos manter acesa a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que nós vemos aqui, não apagueis o Espírito. Ande no Espírito, ande na presença de Deus, não entristeça o Espírito, como está lá em Efésios 4:30, como está em Gálatas, como nós lemos, andar no Espírito. Nós não venhamos ceder, não venhamos fazer como Saul, não venhamos fazer como Sansão. Sansão quebra a sua aliança, Saul desobedece a Deus, Davi cedeu ao pecado, mas coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Meu desejo nessa manhã é que nós venhamos orar, clamar, buscar a presença de Deus incessantemente, porque quando nós buscamos, o Senhor, Ele responde. Quando nós clamamos, Deus, Ele se faz presente em nossas vidas. Então esse é um tema muito atual, bíblico, a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Não apague, não permita que o Espírito Santo de Deus venha se apagar. Como, pastor? Venha à igreja, não deixe de vir à igreja, não deixe de buscar, não deixe de clamar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de ter vida de oração, de obedecer, de conhecer os mandamentos, e aí você vai ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Vai aparecer um leão, você vai rasgar esse leão. Vai aparecer um gigante, você vai falar, eu não vou a ti com lança, com espada, com nada disso, eu vou a ti com o nome do Senhor dos Exércitos. Vai aparecer uma tempestade, ela vai ser dissipada, e grande será a bonança, porque você tem a presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo de Deus na sua vida, guerreando as nossas guerras, abrindo o mar, mudando histórias. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.
Vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Clame, 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 clame pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Saia nessa manhã cheio da presença de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Nos ajuda, Senhor, a não apagar o Espírito. Nos ajuda, Senhor, queremos acender essa chama que uma vez brilhou intensamente. Oh, Espírito Santo de Deus, esteja sondando os nossos corações. Enche-nos, Senhor, de Ti, da Tua presença. Batiza com Teu Espírito, com fogo. Vem, ó Senhor, e enche o Teu servo, a Tua serva. Que jamais venhamos retroceder, que venhamos jamais, Senhor, voltar atrás, tirar a mão do arado. Vem sobre as nossas vidas com Teu Espírito Santo. Diferentemente, Senhor, de Saul, de outros que perderam a Tua presença, queremos fazer como Davi, Senhor, rasgar o nosso coração, quebrantar o nosso coração, Senhor, e falar: Senhor, não retire de nós o Teu Santo Espírito, e não nos tire, Senhor, da Tua presença, que é tudo o que nós precisamos. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, aleluia.